Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai bater um papo rápido sobre os seus hábitos e como eles estão manifestando seu poder pessoal. Parece coisa de doido, mas você já ouviu aquela frase: nossa, você tem tanta capacidade, você é tão boa nisso, não entendo por que você não tem resultados maiores do que fulano de tal? Então, é uma comparação péssima, mas muitas das vezes nos traz uma sensação de que, putz, é verdade, mas nem eu entendo por que eu não consigo sair desse lugar. A explicação está na frequência energética dos seus hábitos. Sim, o padrão energético dos seus comportamentos tem o poder não só de atrair, mas de permitir com que coisas aconteçam na sua vida. Como assim, Thaís? Agora eu vou passar um ritual para vocês. Vou ensinar várias dicas, vou falar uma receitinha aqui muito louca. Só que não. Eu vou explicar para vocês como que acontece de uma forma bem prática. Eu não sei se você vive esses ciclos, tá? Mas já percebeu que algumas pessoas, volta e meia, ficam com resfriados? Sabe, aqueles resfriados recorrentes? Ai, não, é só uma rinite alérgica. Ai, não, é só a minha sinusite que atacou. É interessante como a gente toma posse das doenças também, né? Mas o que você, na verdade, deve tomar posse é do que realmente está causando essa doença. Tudo na nossa vida é fruto da quântica emocional, a qual a gente vive o nosso dia a dia. Então, veja bem, se eu passo a maior parte do meu dia feliz, satisfeita, realizada, com leveza, sem o mínimo de culpa possível, a tendência é que os fluxos energéticos de várias áreas, como da autoestima, da autovalorização, a minha criatividade, o meu magnetismo, minha arte de me conectar com pessoas, elas vão estar também vibrando com mais intensidade. Já percebeu que quando você está feliz, coisas boas acontecem o tempo inteiro? Quando você começa a agradecer, um monte de coisa boa vai chegando de forma inesperada? E muitas das vezes a gente não consegue vibrar assim. A maioria das pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, tem dificuldade em acessar esse nível de gratidão, esse nível mais elevado emocional. Por quê? Porque a gente vive preso dentro do nosso pensamento. E esse pensamento, se a gente não tomar conta dele, a gente vai reagir em cadeia para potencializar essa frequência que a gente já está vibrando. É muito fácil quando a gente já está na vibe da gratidão, do amor, da alegria de viver, da satisfação, do tesão maravilhoso pela vida. É muito fácil a gente continuar mantendo esse padrão. Mas o X da questão é chegar até lá. Não é um processo simples, né? Não é um processo tão com uma prática assim absurdamente fácil. Mas a gente consegue fazer com que seja possível. Eu não vou ficar aqui mentindo para você falando que não vai ser desafiador a sua mudança. Só que você precisa entender primeiro quais são os padrões que você está vibrando. O que você está estimulando no seu corpo? Quando você fica com raiva, qual é o padrão de comportamento de reação a essa raiva? Quando você tá triste, qual é o padrão de reação a essa tristeza? Existem várias leis universais. Costumo sintetizá-las em 7. E existe uma muito importante, que é a lei da compensação. Então, se eu sinto uma coisa, para compensar essa frequência baixa, outra coisa vai precisar descer. Então, por exemplo, se eu tenho
um poder muito grande, um fluxo muito grande de energia mental que vai trazer um olhar para o mundo, que vai me trazer ideias, que vai me trazer uma empatia, que vai me fazer criar coisas, aprender, idealizar, sonhar. Se eu tenho muita energia que ativa esses padrões, que ativa esse poder extraordinário do pensar, do ver além, do se conectar com Deus, do aprender de forma fácil, né? Tem pessoas que têm esse dom maravilhoso, né, gente? Inclusive. E aí o que acontece? Se eu tenho muita energia aqui na mente, a tendência é o quê? É eu ter pouca energia no material, na ação, no agir. Só que você não tem que parar de pensar. Você tem que pensar com organização. Você não tem que parar de criar. Você tem que criar com objetividade, prática. Ou seja, tem que ter função a tua criação. E é nesse momento em que a gente começa a olhar para a raiz do problema, que são as nossas energias que comandam a ação. O meu movimentar, né? Então, eu preciso trazer o meu vigor físico, a minha força bruta, né? Se eu tenho muita força, se eu tenho muita energia para fazer muitas coisas, se essa energia estiver em excesso, quando comparada com as energias da mente, do pensamento, né, das ideias, eu vou ter também o mesmo efeito de compensação. Eu vou baixar mais ainda. E eu não vou conseguir direcionar a energia da base. Então, volto à pergunta original desse vídeo. Será que os seus hábitos estão revelando quem você é em verdade? Será que não está ficando tudo muito atrapalhado aí na sua mente? Será que não está ficando tudo meio às cegas na hora de agir? E você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e acaba não chegando a lugar nenhum. Você termina o dia e a sensação que você tem é que você não cresceu nada naquele dia, que você não conseguiu concluir uma tarefa. Sabe aquela sensação da mãezona que fica o dia inteiro catando brinquedo no final do dia, ela senta no sofá e fala assim, caramba, o que eu fiz? Isso, essa catação de brinquedo, é quando a gente fica catando informações e emoções na nossa mente. Se a gente não arrumar um jeito de levar tudo isso para um lugar de destino, ou simplesmente deixar ir, abrir mão do controle e ficar somente observando, a gente não vai conseguir planejar e executar seguindo as nossas prioridades. E isso é fundamental para você chegar aonde você quer chegar. O que ocorre durante esse processo? E já estamos caminhando para o fim. O que ocorre durante esse processo é que, se você não começar a ter atenção para a emoção com que você vibra durante o seu dia e a forma como essa emoção comanda todos os seus comportamentos, e isso eu estou falando na execução de tarefas, tá, meus amores? Se você não começar a policiar, os seus hábitos vão diminuir o teu poder pessoal. E você começa a acreditar e a sentir que merece menos do que você é. Que é menos do que você realmente é. E aí mora o grande perigo. Você acaba se acostumando, entrando numa zona de conforto e vivendo insatisfeita com a vida maravilhosa que você tem. Ou, pelo menos, deveria ter. Se fez sentido para você, dá um like, compartilha com alguém e se junte a nós nessa corrente. Comece a observar como você se sente hoje, como você se sente e como você reage àquilo que você sente. Um beijo no coração, até a próxima e sugiro aqui novos temas para a gente debater e pensar um pouquinho. Vamos além.